Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai bater um papo e vai falar um pouco sobre um assunto muito importante, que é a lógica de programação. Mas o que é lógica de programação? É um conjunto de técnicas e conceitos que te ajudam a solucionar um problema, né? E isso é um assunto que a gente sempre escuta quando a gente fala de programação, porque de fato é necessário que você entenda, que você saiba lógica de programação para desenvolver qualquer tipo de aplicação, em qualquer tipo de linguagem. É a base do conhecimento que você precisa ter para poder desenvolver. Mas como que isso funciona, né? Eu falei aqui sobre a lógica de programação e quando a gente fala de lógica de programação, a gente tem que falar sobre algoritmo, que é uma sequência de passos finitos para solucionar um problema. E a gente tem alguns tipos de algoritmos que estão presentes na nossa vida que fica um pouco mais fácil da gente entender como isso funciona. Por exemplo, uma receita, né? Ou um manual. Então, uma receita de um bolo, por exemplo, que tem ali o passo a passo para você conseguir criar um bolo, né? Para você fazer um bolo. Então tem a sequência de passos que você precisa, a quantidade de alimentos que você precisa separar, como você mistura esses alimentos, a ordem que você faz isso, a quantidade de tempo que você precisa deixar aquilo no fogo, né? Então, se você seguir aqueles passos certinho, o que você vai ter no final? Você vai conseguir resolver o seu problema. Isso é um algoritmo. Da mesma forma, um manual. Essa mesa, por exemplo, quando ela foi comprada, suponhamos que nós não sabíamos como montar essa mesa. Aonde a gente vai descobrir como que monta essa mesa, qual parte vai em qual lugar, qual parafuso vai em qual lugar, através de um manual que vai estar te explicando. Então, o algoritmo é a mesma coisa. A gente precisa que o computador entenda o que ele precisa fazer, quais são as ações ali que ele precisa fazer de acordo com a necessidade que você tenha. Então, a lógica, ela é construída de acordo com a sua necessidade e um fato curioso é que muitas vezes essa mesma solução do problema, ela pode ser feita de várias formas, algumas parecidas e algumas diferentes. Contanto que se você seguir elas, você vai chegar no resultado, certo? Que você precisa para resolver o seu problema. Seja ela de uma forma mais longa, ou seja, essa lógica ela ficou um pouco mais longa do que ela de repente deveria, do que daria para ela ser feita, mas ela consegue chegar mesmo assim num resultado positivo, certo? Então a gente precisa entender bem esse conceito antes de fato de começar a trabalhar com uma linguagem de programação. Porque quando você for programar com uma linguagem de programação, a única coisa que você deve se preocupar é a questão da sintaxe, né? Como escrever, mas o que você deve fazer, você já vai ter aprendido nesses conceitos de lógica de programação, certo? E para você treinar a sua lógica, existe uma coisa que chama pseudocódigo, né? O que seria o pseudocódigo? É a forma mais próxima que você consegue fazer de um código real, né? Então isso vai estar te ajudando a você estar treinando, a você estar desenvolvendo a sua habilidade, a sua capacidade de desenvolver algoritmos, certo? E para isso, a gente tem um programa que é muito útil, que ele utiliza a linguagem de Portugal, que é o Visual G. E para a gente fazer essa aula de hoje, né, a gente está explicando esses conceitos que a gente precisa entender dentro da lógica de programação, a gente vai estar utilizando esse programa que você pode baixar aí. Para você estar fazendo download é bem simples, basta você escrever Visual G Download no Google mesmo e vão aparecer alguns sites para você poder baixar. SourceForge, um site confiável. Você pode vir aqui, fazer o download e executar o seu programa. Depois que você executar o programa, você vai chegar nessa tela aqui, que é a tela do programa, né? Do sistema do Visual G. E a gente tem aqui algumas situações, né? Primeiro, aqui no começo, ele te dá a opção de você escrever o nome do algoritmo. Então, você pode escrever, aqui está sem nome, você pode escrever primeiro o algoritmo. Tem alguns comentários aqui, você pode preencher eles aqui, para quando você salvar o arquivo, você saber qual que foi a hora, né, o dia que você está escrevendo esse arquivo, ou qualquer informação que você queira aqui. Tem uma seção var aqui, que são as variáveis, a gente vai estar explicando um pouco sobre isso. E a parte aqui do início e do fim do algoritmo, que é onde você vai escrever o seu algoritmo aqui dentro. Então, o Visual já é bem simples. Ele tem... Vou excluir esses comentários aqui.
ele tem essas seções aqui. Bom, como eu disse, existem alguns conceitos que a gente precisa entender dentro da lógica de programação, né? O primeiro conceito é criação de variáveis. O que é uma variável, para que ela serve. Então, uma variável nada mais é do que uma forma de você armazenar um valor dentro ali da parte computacional, né? Então, você vai precisar armazenar, por exemplo, um valor de um nome de uma pessoa no seu algoritmo, né? Ou a idade dessa pessoa, ou o peso dessa pessoa. Você vai armazenar dentro de uma variável. Ela vai salvar uma informação, certo? Só que de acordo com o tipo da informação, você tem os tipos de variáveis que eles devem ser utilizados de acordo com o que você quer salvar dentro dessa variável. Então a gente tem alguns tipos, como por exemplo, o caractere. Então, um nome é uma string. Para você poder criar uma variável para salvar, por exemplo, um nome, um campo de texto, por exemplo, você vai precisar do tipo caractere. Se você quiser saber, por exemplo, uma idade de uma pessoa, você vai precisar do tipo inteiro, que seria o int, né? O inteiro. Porque vai de os números reais, né? Então, seria a melhor forma de você criar uma variável para poder armazenar o dado de idade, por exemplo. Se você quiser criar, por exemplo, um campo de nota ou de peso, né? Você vai usar um campo real, né? Porque você vai ter ali o ponto, então, por exemplo, 55,5 ou uma nota 9,5. E você também tem os tipos lógicos. O que são os tipos lógicos? São os tipos verdadeiro ou falso, né? Você pode criar uma variável que ela vai ser do tipo lógico. Então, essa variável ela sempre vai ser true ou false, né? Então, ela vai ser verdadeira ou falsa. Então, primeira coisa que a gente precisa saber é isso. E a gente vai criar aqui o nosso primeiro exemplo de uma variável, né? Então, como que a gente faz isso? Aqui no campo de variável, logo aqui abaixo, a gente vai criar, por exemplo, uma variável que chama idade do tipo inteiro, certo? Se a gente quiser criar uma variável chamada altura, a gente pode colocar, por exemplo, do tipo real. Se a gente quiser criar uma variável de nome, por exemplo, a gente usaria caractere. E se a gente quiser usar um operador lógico, aí a gente pode usar qualquer tipo de situação aqui. Por exemplo, se a pessoa é maior de idade. A gente pode usar aqui maior idade, a gente coloca aqui que é lógico. Dessa forma, a gente já criou as variáveis. Teoricamente, a gente vai precisar utilizar dentro do nosso algoritmo. Então, quais variáveis você deve criar? Aquelas as quais tenham necessidade de você usar dentro do seu algoritmo. Como você vai criar? Depende, claro, da necessidade. Então, no nosso caso aqui, para a idade, a gente criou do tipo inteiro, para a altura, a gente criou do tipo real, para o nome, caractere, e maioridade, a gente criou lógico. Então, se o nosso código aqui, por exemplo, a gente quiser dar para a variável idade um valor, o que a gente pode fazer? Idade vai estar recebendo, aí a gente usa esse sinal aqui de menor e o hífen, né? Ele vai estar recebendo, por exemplo, 30, valor de 30. Então agora, essa minha variável do tipo inteiro idade, ela recebe o valor 30. Vamos colocar aqui altura. Variável altura pode receber 1 metro, ponto 70. Ele vai permitir a gente colocar 1,70 porque a altura é uma variável do tipo real. O nome, a gente vai pôr aqui, recebe, lembrando que tem que ser dentro de aspas, né? Porque é um caractere, né? É uma string, é um texto, então ele precisa estar dentro de aspas. Então ele vai receber o nome de Vitor, no meu caso. E maioridade vai estar recebendo aí o parâmetro true, então verdadeiro. Porque eu, no caso,
sou maior de idade. Certo? Então, aqui a gente setou as variáveis, vocês entenderam que elas são criadas para poder armazenar um valor, e aqui a gente está armazenando o valor das variáveis. Então, esse primeiro conceito é muito importante que vocês tenham bem entendido, né? Dentro da cabeça de vocês, que é o que é uma variável e que existem tipos de variáveis e que elas são usadas de acordo com a sua necessidade, de acordo com o valor que você quer guardar dentro dela. Existe uma outra função importante aqui dentro do Visual G, se você quiser mostrar, né, escrever o valor dessa variável. Porque aqui, se a gente executar o nosso algoritmo, o que o nosso algoritmo vai fazer? Ele não vai fazer nada, porque a gente deu espaço na memória para guardar as variáveis, né? Criamos as variáveis de idade, altura, nome e maioridade. Demos um valor para essas variáveis, porém a gente não fez mais nada. Então, se a gente quer exibir para o usuário, no caso, os valores dessas variáveis, a gente pode usar uma função que se chama escreva. Então, por exemplo, se dentro dessa função aqui eu pedir para ele escrever idade, por exemplo, e aqui em cima a gente tem aqui um run, né, ou executar, se a gente clicar vai estar aqui, rodar o algoritmo. O que ele fez aqui? Ele abriu um console, né, essa tela preta aqui, que a gente chama de console, e ele mostrou 30, o valor de 30, que é o quê? O valor que a gente colocou aqui na idade, certo? Que foi o que eu pedi para ele fazer aqui, ó, escreva idade, ou seja, escreva o valor que tem dentro da variável idade. E foi o que ele fez. E executou o fim do programa. Se a gente vier aqui substituir idade, por exemplo, por nome, e executar o programa, ele trouxe o meu nome aqui. Então, olha que bacana. Dessa forma, a gente pode manipular o que a gente quer que o programa mostre para a gente. Então, por exemplo, a gente pode concatenar algumas informações. E como que a gente concatena essas informações? A gente concatena com vírgula. O que é concatenar? É juntar as informações. Então, a gente quer que apareça, por exemplo, o nome, aí depois a gente quer que apareça a idade, a gente quer que apareça a altura. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui dentro dessa função, onde a gente está passando os parâmetros que a gente quer que ela escreva, colocar nome, depois a gente pode pôr idade, depois a gente pode pôr altura e depois a gente pode colocar maioridade. E se a gente executar, ele vai mostrar isso. Nome 30, 1.7 verdadeiro. Porém, dessa forma aqui, ainda fica meio difícil da pessoa que está executando o código entender, né? O que é esse 30, por exemplo? É o peso, é a idade, é a altura, o que é, né? Então, a gente pode, aqui na função escreva, antes da gente exibir o nome, a gente colocar um texto, lembrando que texto é da forma string, a gente separa com vírgula, e a gente pode escrever nome, 2 pontos. E aí vai estar executando o nome, certo? A gente pode fazer a mesma coisa com a idade. Idade, 2 pontos. E assim sucessivamente. Se a gente executar agora, aí sim ele trouxe nome Vitor, idade. Ele não deu espaço aqui porque eu não deu espaço aqui. Vamos dar um espaço aqui então. Põe letra maiúscula aqui. E agora, se a gente executar, percebam que agora ele separou aqui. Então, nome Vitor, idade. Poderia até pôr uma vírgula aqui, né? Ficar mais correto, a gente põe uma vírgula aqui também. Ó. Se eu executar, ficaria assim, nome Vitor, vírgula, idade 30, e a gente podia fazer assim sucessivamente, né? A ideia era mostrar para vocês que é possível juntar as informações aqui na função escreva, certo? É possível você concatenar variáveis com textos. Então, esse primeiro entendimento eu acredito que tenha ficado bem entendido na mente de vocês. Uma outra opção que a gente tem é o leia. O que seria o leia? O leia, ele é uma função que tem no Visual G, que ele captura a informação que você está colocando para o sistema, para depois você poder usar
dentro do seu algoritmo, se você quiser exibir ou se você quer exibir. Mas como assim? Então, por exemplo, se a gente quiser aqui que primeiro mandar uma mensagem, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a função escreva e a gente vai colocar aqui, por exemplo, digite seu nome, certo? Depois, o que a gente precisa que o programa faça? Que ele leia o nome. E depois a gente quer que ele escreva. Então, a gente vai tirar isso aqui de dentro, do primeiro exemplo. E a gente vai colocar olá. Aqui o nome da pessoa. Vamos pôr uma vírgula aqui. Vamos separar por vírgula. Seja bem-vindo à nossa aula de lógica de programação. Certo? Então, o que eu estou pedindo para o código fazer aqui? Eu estou pedindo para o código criei as variáveis, apesar de eu não estar utilizando todas, mas elas estão aqui. E eu setei os valores aqui. Agora eu vou tirar esses valores aqui. Porque eu não quero pré-setar os valores. Eu quero que a pessoa no sistema ela digite o seu próprio nome, ou sua própria idade, né? Ou a altura, ou se ela é maior de idade ou não. Então, aqui eu estou pedindo primeiro para o algoritmo mostrar para o usuário, digite seu nome, e depois para ele ler o nome que a pessoa está colocando, e depois dar um olá, o nome da pessoa, seja bem-vindo à nossa aula de lógica de programação. Vamos ver como isso vai se comportar? Então aqui o sistema está me pedindo, digite seu nome, vou colocar aqui Vitor. E agora ele me colocou, olá Vitor, seja bem-vindo à nossa aula de lógica de programação. Vocês viram que bacana? Então, através desses comandos aqui, a gente já consegue pedir para o usuário colocar um valor. Esse valor a gente consegue capturar, salvar dentro da variável que a gente queira, que a gente tenha criado, e fazer alguma coisa com essa variável. Então, a partir desse princípio, a gente já consegue fazer algumas coisas, alguns algoritmos, como esse, por exemplo, que a gente acabou de mostrar para vocês. Só que só com isso, sabendo criar uma variável, escrever alguma informação, né, mostrar para o usuário alguma informação e capturar alguma informação, não é tudo que você precisa. Você precisa saber mais algumas coisas, né? Como, por exemplo, estruturas condicionais. O que são estruturas condicionais? O próprio nome já fala, né? É uma condição. Quando você chega numa situação que você precisa escolher, né? Direita ou esquerda, né? 0 ou 1, onde você precisa fazer uma escolha entre ir por um lado ou ir para o outro lado. Então, quando dentro da programação surge a necessidade de uma bifurcação, vamos dizer assim, de acordo com o algoritmo precisa fazer, você precisa utilizar uma estrutura de condição, que a gente usa o se não, certo? Vamos trazer um exemplo bem simples aqui para que todo mundo possa entender melhor. Se o nosso algoritmo verifica se uma pessoa é maior de idade, como que a gente sabe se a pessoa é maior de idade? Se a idade dela for maior do que 18 anos, ela é maior de idade. Se não, ela é menor de idade. Então, vocês entenderam a bifurcação que a gente entrou aqui? Então, o parâmetro principal é o que? A idade da pessoa, né? E a verificação, a estrutura de condição, é feita em cima dessa informação. Então, você tem ali, a gente já consegue hoje capturar, pedir para o usuário passar a idade dele, com esse primeiro exemplo que a gente aprendeu, e consegue, inclusive, mostrar ou fazer alguma coisa com essa idade, né? E agora a gente precisaria fazer o quê para estar vendo, por exemplo, um algoritmo, se a pessoa é maior de idade ou não? A gente precisaria criar uma estrutura condicional em cima dessa variável, né, de idade e verificar se a pessoa é maior ou não de 18 anos. E dentro da estrutura condicional, existe uma outra coisa que é fundamental que vocês conheçam, que são os operadores lógicos, que a gente aprende na base da matemática, né? O que são os operadores lógicos? São os operadores que a gente usa na matemática, que na linguagem de programação eles também são utilizados para que a parte computacional seja entendida, né, pelo computador o que você quer fazer. Então a gente tem um sinal de maior, a gente tem um sinal de menor, a gente tem um sinal de igual, um sinal de idêntico e vários outros sinais, sinais de negação, que você vai utilizar. Aí tem algumas tabelas que mostram todos esses tipos de sinais, sinais de ou, né, por exemplo, ou e, para você colocar numa condição. Então, se
a pessoa for maior que 18 anos e não for menor que 17, a gente vai estar repetindo a lógica, né? Por exemplo, é uma situação onde você vai estar usando a condição e. Quando você quer afirmar dentro de uma estrutura de condição, duas coisas. Vamos dar o exemplo. Se a pessoa for maior de idade e o nome dela for tal, ou um mês que ela faz aniversário é tal, faça tal coisa. Então você está usando ali duas condições dentro de uma mesma linha, né? Dentro de uma mesma escrita ali para o seu algoritmo. Também é possível fazer isso. Ou você colocar uma condição OR, né? SHOR, OR, né? Para você ou na primeira condição ou na segunda. Então, por exemplo, se a pessoa tiver a idade maior que 18 ou o nome dela for Vitor, faça isso. Então você consegue também colocar essa condição de ou, né? Então, para que você crie um algoritmo, primeiro você precisa entender o que é uma variável, criar essas variáveis de acordo com os tipos, como a gente explicou, e estrutura condicional. Quando você chegar numa situação onde você precisa ir para um lado ou para o outro no seu código, você cria uma estrutura condicional. Mas vamos criar uma estrutura condicional aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. E a gente vai utilizar o nosso algoritmo aqui. A gente já criou, inclusive, as variáveis que a gente precisa. Aqui, deixa eu apagar aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa agora é digite sua idade. Certo? Digite sua idade. E o que a gente vai capturar aqui? A gente vai capturar a idade. Certo? Agora, a gente vai precisar criar a nossa estrutura de condição. E como que a gente faz isso? Criando ali o if else, né? Se e se não. Então, se, literalmente, né? Se a variável idade for maior ou igual, né? A 18, então, né? Então, faça tal coisa. O que a gente quer que faça? A gente quer que escreva você é maior de idade, certo? Te dá um enter aqui. Se não, escreva você é menor de idade. E a gente precisa fechar essa condição. Como que a gente fecha essa condição? Escrever no fim ser, né? Seria o fim ali dessa condição. Então, o que a gente está fazendo aqui? Inclusive, essas outras variáveis, elas estão declaradas, mas a gente nem precisaria declarar elas porque a gente não está utilizando aqui, né? Então, vou até comentar aqui elas. Se a gente colocar barra, barra, a gente comenta. Quando a gente comenta, o sistema não está mais entendendo isso daqui. Isso aqui fica isolado, né? Depois, se a gente precisar delas de novo no próximo exemplo, a gente pode alterar aqui. Então, a gente criou a nossa variável do tipo inteiro, né? Com nome e idade, que vai armazenar a idade. Aí a gente deu início aqui e falou, ó, digite sua idade. Captura a idade da pessoa. Agora a gente cria uma estrutura de condição. Se a idade for maior ou igual a 18, então escreva você é maior de idade. Se não, você é menor de idade. Certo? Vamos executar esse algoritmo para ver como é que ele vai se comportar. Então, vou colocar a minha idade aqui. Olha lá. Digite sua idade, eu coloquei 30, né? E ele me disse aqui, você é maior de idade. Vamos colocar agora uma idade menor que 18. Vamos executar aqui. E vamos colocar 10. E apertar Enter. Você é menor de idade. Então, o nosso algoritmo, a gente fez esses dois testes, né? Dentro dessa primeira estrutura condicional que a gente criou. E ele está respondendo da forma correta. Então significa que a gente fez essa lógica da forma correta. E existem maneiras da gente estar aumentando esse nosso algoritmo, né? A complexidade desse algoritmo. Como, por exemplo, eu vou deixar um desafio para vocês aí, a pessoa passar o ano que ela nasceu e você conseguir descobrir quantos anos ela tem através do ano que ela nasceu. E você salva isso dentro de uma variável. E aí sim você verifica se ela é maior de idade ou menor de idade.
Tenta fazer isso daí. Vamos ver se vocês conseguem. Bom, espero que vocês tenham conseguido. A gente vai demonstrar para vocês uma outra situação que é muito importante, além de você entender o que é uma variável e o que é uma estrutura condicional para você poder criar um algoritmo, que são os repetidores. Então, como que os repetidores funcionam? Eles são como a gente chama de loops, né? Então, quando você precisa repetir, fazer uma estrutura de repetição, você utiliza um enquanto dentro do Visual G, né? Da linguagem de Portugal. Enquanto tal coisa for igual a tal coisa ou for menor, por exemplo, que tal situação, você cria ali uma estrutura de condição dentro do seu loop e enquanto aquela estrutura de condição ela for verdadeira, ele vai executar aquilo. Então, um exemplo prático aqui para a gente tá realizando vou criar aqui uma variável, vamos comentar essa variável aqui, para que vocês possam entender um pouco melhor como que funciona. E a gente vai criar uma variável chamada contador, certo? Que vai ser inteiro também. Vamos apagar aqui na estrutura. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse contador e ele vai receber o valor de 1, certo? Então agora a gente já criou uma variável para armazenar o valor inteiro e a gente já está dando valor para ele aqui do contador. Esse contador, essa variável está valendo 1. A gente coloca enquanto, por exemplo, esse contador ele for menor ou igual a 5, faça tal coisa. Então o que a gente quer que ele faça? A gente quer que escreva, né, que é uma função que a gente já explicou para que ela serve, para mostrar para o usuário alguma coisa. A gente quer que ele faça o quê? Que ele mostre o número que ele está dentro ali da repetição. E aqui embaixo, o que a gente faz? Esse contador, depois que ele passar por aqui, ele vai receber mais 1. E da mesma forma que a gente tem na estrutura condicional de fechar a estrutura condicional, a gente precisa fechar também aqui o enquanto, né? O nosso contador aqui, o nosso laço de repetição. Então, o que esse código aqui está fazendo? Né? Vamos recapitular aqui. A gente criou, né, chamada contador para estar armazenando esse dado do tipo inteiro. Depois, aqui no início do nosso algoritmo, a gente pegou essa variável e ela recebe agora o valor de 1. Então, agora o nosso contador vale 1. E a gente criou uma condição aqui de repetição, que seria o quê? Enquanto esse contador for menor ou igual a 5, então a primeira vez ele vai ser 1, né? A segunda vez ele vai ser 2, 3, 4, 5. Então ele teria que fazer isso 5 vezes. Ele vai escrever o nome do contador e ele vai receber mais 1. Então a primeira vez que ele rodar ele vai ser 1, a segunda 1 mais 1 vai ser 2, a segunda vai ser 3, 4 e 5. Então é isso que ele teria que mostrar para a gente aqui na tela. Então agora, se a gente executar o nosso código vai ficar dessa forma aqui. Ele mostrou 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente quisesse colocar uma vírgula aqui, né? O que a gente pode fazer aqui no escreva? A gente pode dar uma vírgula separando o parâmetro que a gente quer e falar que a gente quer uma vírgula com espaço. Se a gente executar agora, olha que legal. 1, espaço 2, espaço 3, espaço 4, 5, certo? Então aqui, com isso, a gente consegue criar muitos tipos de algoritmos, né? Praticamente aí quase todos os tipos de algoritmo que você precisar criar entendendo, né? O que é uma variável e sabendo criar uma variável com o seu tipo correto, criar uma estrutura de condição e uma estrutura de repetição, é possível você fazer praticamente qualquer tipo de algoritmo. E é exatamente isso que você deve fazer antes, de fato, de começar a construir um sistema, é treinar bastante Portugal, treinar bastante no Visual G, para que você fique com a sua mentalidade, né,
treinada no sentido de quando você tiver que resolver um algoritmo, você já sabe como fazer aquele algoritmo. E você só vai se preocupar de verdade com a escrita do código e não como você vai desenvolver aquele código. Então, assim, hoje a lógica de programação e os fundamentos da lógica de programação, que foram esses que a gente acabou de conversar, são os fundamentos mais importantes que você precisa compreender para de fato aprender a programar e que o seu processo seja um processo mais rápido de aprendizagem. Que você não fique ali patinando, né? Que você fique travado. Porque se você for direto aprender uma linguagem de programação, pensa só, você vai ter a preocupação de aprender a sintaxe, o que aquela sintaxe faz, né? Como que você escreve as coisas na linguagem de programação e como aquilo funciona. Agora, se você já tiver passado por esse step da lógica de programação, você já vai saber como as coisas funcionam. E quando você for aprender de fato a desenvolver usando uma linguagem de programação, vai ficar muito mais fácil. Galera, e é isso. Aprendemos hoje um pouco sobre lógica de programação, os principais fundamentos, né? Então, recapitulando, variáveis e seus tipos de variáveis, estruturas de condição, operadores lógicos e estruturas de repetição. Com isso, vocês vão conseguir treinar como desenvolver os seus algoritmos, para que quando vocês estiverem preparados e com esse conteúdo completamente assimilado, vocês possam partir aí sim para uma linguagem de programação de fato, onde vocês vão precisar somente entender a sintaxe, né? Então, como cria, por exemplo, naquela linguagem que vocês vão utilizar, uma estrutura de condição, que não vai ser um se e um se não, né? Então, por exemplo, no PHP ou no JavaScript, você vai utilizar o if e else. Você já vai saber por que você utilizar ele, como utilizar e quando utilizar. Então, como eu disse, sua curva de aprendizado vai ser muito mais rápido se você, antes de aprender uma linguagem de programação, você entender os fundamentos lógicos ou de lógica de programação. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha sido útil para vocês e agradeço com a presença de todos vocês nesse episódio. Até mais!